Louvado e engrandecido seja o Senhor, né? Paz, minha irmã Paula. Paz, minha irmã Eliane. Que Deus abençoe essa noite. Que Deus abençoe a presença de vocês. Que essa noite seja derramada sobre a vida de vocês, bênçãos sem medidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, minha irmã. Que a paz do Senhor esteja sobre sua casa, sobre sua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus, minhas irmãs. Essa noite, Deus trouxe uma palavra ao meu coração. Enquanto eu meditava na palavra da ceia, eu orava a Deus e falava com Ele sobre a nossa igreja de sexta, né? Sobre a importância. E Ele trouxe um salmo muito lindo ao meu coração e uma palavra que eu creio que vai edificar os irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Quem tiver com a Bíblia, por favor, abra no Salmo 24. Você que pode acompanhar da sua casa a leitura, né? É muito bom você ler, você constar na palavra de Deus que o pregador não está inventando, não está tirando nem colocando nada, mas aí ele está lendo a palavra do Senhor, né? Em nome do Senhor Jesus. Vamos meditar hoje no Salmo 24, palavra do nosso Senhor. Um salmo davídico, né? Um salmo onde Davi, ele foi inspirado pela presença do Senhor, né? Quando ele trazia a arca para Jerusalém, né? Para Israel. E ele, pelo Espírito Santo, ele foi inspirado a esse salmo. Salmos 24, minhas irmãs, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos ler em nome do Senhor Jesus, amém? Diz assim no verso 1: Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e o que nele vive. Pois foi Ele quem fundou sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Davi, no começo aqui até o verso 3, minhas irmãs, ele está falando e está reconhecendo e está expressando o quão Deus é grande, quanto tudo está no controle dele, o quão tudo foi feito por ele. E Davi no começo aqui, ele começa a exaltar o Senhor como um verdadeiro adorador, né? Reconhecendo a grandeza, reconhecendo as maravilhas do Senhor, reconhecendo o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é maravilhoso. E muitas das vezes na nossa vida, pelos problemas ou por algum motivo, a gente não para olhar e reconhecer a grandeza de Deus. O quanto Deus que você está cultuando, que você diz estar na presença dEle, o quão Ele é grande, o quão Ele é imenso, o quão Ele é maior, o quão Ele é santo, o quão Ele é precioso, o quão Ele é diferente de tudo. E às vezes nós achamos que podemos adorar a Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, dando o resto para o Senhor, né? Mas Davi aqui ele vem nos ensinando que um adorador, ele tem um coração totalmente quebrantado, voltado para o Senhor, né? Ele tem um coração de quem ama, de quem venera, de quem reconhece as grandezas, de quem se coloca na posição de um servo e expressa realmente o que ele vê e o que ele sente. Às vezes a gente vê as grandezas do Senhor, às vezes a gente vê as maravilhas do Senhor, ainda mais nesses fins de tempo, que tá tão difícil parar para analisar, né?
o quão Deus é tão grande, a natureza, tudo que foi formado. Mas Davi ali, naquele momento, ele parava para expressar o quanto ele adorava e admirava as obras do Senhor e reconhecia o quanto Deus era maravilhoso, o quanto Deus era zeloso, né? Que ele fala, né, que tudo que existe foi feito para ele, né? E tudo que vive, né? E ele, os fundamentos, tudo está no controle dele, né? E aí ele faz uma pergunta. Ele se indaga, né? Ele fala assim: quem poderá subir ao monte do Senhor? E aí ele responde: quem poderá entrar no seu santo lugar? Ele faz duas perguntas: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? E ali ele mesmo responde: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, no verso 4. Olha só. Esse dia veio uma irmã aqui muito simples na porta de casa. Ela falou assim: irmão, você tira uma dúvida minha? O meu pastor, ele falou que nós não vamos ver a Deus nem nos céus. E eu falei: irmã, é uma coisa meio fora do real, né? A gente está lutando para um dia ver a face do Senhor, do nosso Deus. E muitos de nós achamos que vamos ver a face do Senhor por obras, né? Por caridade. Achamos que vamos ver a Deus pelo conceito de homens, né? Ah, aquela pessoa me acha bom. Aquela pessoa fala que eu tenho um bom coração. Ah, eu dou bons conselhos. Ah, eu sou um trabalhador, tal. Nós temos que ter um caráter, sim, ímpar, né? Único como o de Cristo. Mas o salmista Davi aqui, ele era o homem segundo o coração de Deus. E ele falou assim, que só vai subir ao monte, entrar no santo dos santos, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, né? Não adianta, meus irmãos. Você pode fazer o que for, barganhar, tentar trocar com Deus, mas só tem uma forma de você entrar no reino dos céus, entrar na presença dele, ver a ele. É se você tiver as mãos limpas e o coração puro. E o que quer dizer essas mãos limpas? A Bíblia fala que se nós dermos mau exemplo, se nós fizermos alguém tropeçar, o sangue dessa pessoa vai correr da nossa mão. Se nós nos dizermos ser cristão e as pessoas escarnecer de nós pelo nosso agir, isso vai correr da sua mão. Isso só tem uma coisa a dizer: suas mãos estarão sujas, né? Não foram lavadas no sangue do Cordeiro. E a gente fala: mas irmão, eu faço caridade, eu faço obra, eu sirvo a homens na igreja. Quando me pedem para levar uma cesta, fazer negócio, eu vou. Você não vai entrar, não. No reino dos céus, é só quem tiver as mãos limpas. As mãos limpas e um coração puro. Um coração voltado para Deus. Ah, mas quem tem um coração puro? Aí Deus fala para nós sermos como uma criança, né? Se o seu coração, você faz coisas boas, você vai para o culto, você faz obra de social, mas o seu coração tem uma mágoa, um ressentimento, um ódio, se você pensa mal do seu irmão, se você não é sincero, seu coração não é puro. A Bíblia fala lá em Provérbios, eu acho que é o 4, fala assim, ó: se deve guardar algo, guarde o coração, né? Que é por onde produz as fontes da vida. Quer dizer, se seu coração não for puro, tudo que você for fazer tem uma intenção errada. Ah, como assim, meu irmão? Ah, se eu for doar uma cesta e o meu coração não for puro, tem uma intenção errada por trás? Tem uma intenção de aparecer, querer mostrar pro homem. Ah, mas se meu coração não for puro e eu for louvar, tem uma intenção? Tem.
No fundo tem. De querer aparecer só para homens. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente vem falando aqui do caráter do Senhor, vem falando do amor do Senhor, e às vezes a gente não entende muito bem o porquê que às vezes Deus nos polda tanto através da palavra, né? Quer nos limpar, né? Porque vai chegar um dia aonde você não vai ter o padrão se a igreja vai te aceitar, se sua família vai te aceitar, se no trabalho vão te aceitar. Vai ser Deus se você vai poder entrar. E Deus falou assim que se você só vai entrar se você tiver o coração puro e as mãos limpas. Infelizmente a gente tem visto pessoas com o coração sujo. E quando a gente fala do coração sujo, é um coração frio já, né? É um coração já que não é desejoso pelas coisas de Deus, desejoso pela santidade, desejoso de fazer a vontade de Deus. Cada dia mais eu fico surpreso e ao mesmo tempo feliz de ver algumas atitudes de pessoas que às vezes você pensa que está tão longe de Deus, mas quando tem o agir, o coração, aí você vê, pô, essa pessoa... Às vezes tem pessoas que fazem coisas, você fala, essa daí é de Deus, mas no final você vê que as obras do coração dela não tá voltada para Deus. E outras que você acha que tá afastada, você vê que o coração já é mais voltado ao amor de Deus, né? E é por isso que a gente é um pouco de Samuel, né? A gente vê só o externo, né? As falas. Mas aí quando você vê os frutos dessa árvore, infelizmente é uma árvore que vai ser cortada, que já se passou 1, 2, 3 tempos e não tem dado fruto. As mãos dela não foram purificadas. Sabe, às vezes o nosso trabalhar para Deus tem sido em vão, irmãos. Nós fazemos tantas coisas, às vezes, ou não fazemos nada, né? E achamos que fazemos muito. Mas fazemos de uma forma em que não limpa, né? Não sincera. E o Espírito Santo essa tarde falando comigo, falou assim, eu só espero de você pureza, sinceridade. Se você for dar um copo de água para alguém, dê por amor. Dê porque saiba que eu sou o seu Deus, o seu exemplo. Faça por amor. Não faça esperando nada em troca. E às vezes a gente fica olhando, a gente não tem dimensão do tamanho do nosso Deus, do quanto Ele é puro, do quanto Ele é santo, do quanto Ele é separado. A gente não consegue acessar Deus de qualquer forma. É que nem essa noite, esse culto. Estamos reunidos, nós oramos. Mas talvez a gente não vai conseguir acessar a presença de Deus porque a sua cabeça já não estava ali, você não se preparou. Ah, mas eu estava no trabalho, meu irmão. Não, mas até no trabalho você consegue se separar. Talvez a sua ansiedade não era para estar nesse culto. Você não pensou que essa noite Deus falaria com você. Talvez você não esperava em ouvir essa noite que Deus quer de você a pureza, a sinceridade de uma criança. E Ele está falando aqui para você buscar isso. E Deus tem dado muitas oportunidades para a gente. Mais do que a gente consegue imaginar. Tem uma passagem da Bíblia que fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada momento. E se não fosse isso, já teríamos sido consumidos. É verdade, meus irmãos. Eu reconheço entre vocês aqui que muitos anos da minha vida eu busquei o Senhor de qualquer jeito, em segundo plano, com as mãos sujas. Até dentro da igreja, as fontes da minha vida estavam contaminadas e eu buscando a Deus. Às vezes acabava de pensar uma coisa errada e logo estava orando, achando que ia conseguir acessar a Deus ali. A passagem do Senhor, num dos evangelhos, fala assim, aquele que bate
e pede o Espírito Santo, Deus não se nega a dar. Mas para o Espírito Santo ele habitar na sua vida, primeiro ele tem que te limpar. Ele tem que ter um tratar com você. Ele não vai entrar dentro da sua vida, você todo contaminado, e vai habitar ali. E Jesus falou para Nicodemos, falou assim, que para o homem herdar o reino dos céus, ele tem que nascer de novo. Ele tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito. Quer dizer, ele tem que ser limpo de mãos e cheio da presença do amor de Deus, o Espírito Santo. Nicodemo não entendia aquilo, porque ele era um religioso. Ele meditava a lei, ele pregava o que é certo. A gente vê os irmãos pregando, prega na live bonito, prega no culto bonito, prega nas catedrais bonito, prega nos lugares bonitos, mas ainda não conseguiram acessar a Deus. O irmão Fábio veio aqui sábado e ele falava da consagração, do jejum, da santificação. E parece que é um alerta que o Espírito Santo, ele é maravilhoso. Quando ele quer falar algo com a gente, ele começa a talhar de pouquinho em pouquinho até a hora que ele vem ali na parte que precisa mesmo. E ele vem poldando devagarinho, ele começa na semana, ele começa dando sinais, ele começa avisando, ele começa dizendo, ele começa tratando, ele começa te indicando a você se separar. E aí a igreja fria, despercebida, não se atenta para isso. Aí Deus traz um homem lá de longe e fala, ó, tem que se consagrar. E hoje ele traz a palavra ao nosso coração, falando que só vai entrar no Santo dos Santos, na presença do Senhor, quem tiver as mãos limpas e o coração puro. Então, meus irmãos, não adianta fazermos obras, buscarmos conhecimento humano, se o seu coração já está frio, sujo, contaminado com as coisas do mundo. Às vezes a igreja quer pular de etapa, ela quer buscar o Rei dos Reis, o Senhor da Glória, mas ainda não buscou a limpeza da árvore dela, não buscou o tratar dela, ainda está sujo, ainda dentro dela tem idolatria, ainda dentro dela tem coisas erradas, tem pensamentos errados, dentro dela ainda há frieza, ela tem trocado a presença de Deus por qualquer outra coisa, não vai acessar o Senhor. E sabe, às vezes vocês escutam falar isso nessa pregação, você está falando, nossa irmão, que coisa triste, não. Às vezes é o Espírito Santo, a Bíblia fala que o Espírito Santo ele tem ciúme por nós. E talvez o Espírito Santo essa noite está falando, eu quero a presença de vocês, eu quero habitar aí dentro de vocês. É por isso que eu dou dando essa alerta, se santifiquem, se consagrem, busquem um conserto, busquem se purificar, busquem ver o que está errado, para que nós possamos ter comunhão. Sabe, desde o começo, o plano da salvação do Senhor era ter comunhão com o homem, em ser amigo do homem. Deus descia dos céus e vinha ter com Adão. Deus descia do céu e vinha falar com Adão, ia ver como que acontecia as coisas no dia, o que acontecia. Olha só como Deus é maravilhoso. Deus, ele é onisciente. Tudo que Adão fazia ali naquele jardim, ele já sabia. Tudo que ia acontecer, porque o nosso Deus também é presciente, ele sabe antes que vai acontecer, ele sabia. Mas Deus, ele queria tanto ter uma comunhão com o homem que ele descia e ia conversar com Adão. Porque Deus nos criou para ele, por ele, para a glória dele, para sermos amigos deles, adorador dele, para nós estarmos na presença dele, para louvarmos a ele. Sabe, meus irmãos, Deus não precisa da gente para nada, para orar não precisa. Lá no céu tem os anciões, tem homens que oravam eloquentemente, que moviam a mão do Senhor. Lá no céu tem os anjos, querubins, que adoram e louvam o Senhor com uma voz angelical, não precisa da gente. Mas Deus se agrada de um louvor que sai de um coração puro.
de uma adoração, de um coração puro. Deus se agrada quando você estende a mão para alguém e as suas mãos estão limpas, sem nenhuma intenção. Aí conseguimos ver a Deus. Falava com Deus e amanhã vamos falar um pouquinho disso. Às vezes a gente não fala que a gente não consegue ver a expressão do Senhor, a face do Senhor. E quando você está sensível pelo Espírito Santo, você vê a expressão do Senhor numa criança. Você vê a expressão do Senhor num abraço, num partir do pão, num perdoar. Você consegue se lembrar das obras do Senhor e vislumbrar a imagem do rosto de Cristo. Será, meus irmãos, que hoje nós temos na nossa face a imagem de Cristo? Ou você parece um ator, um famoso, você é lembrado por muita gente, mesmo por ser alguém, um cristão. Mas sabe, meus irmãos, o Espírito Santo nesses últimos tempos vem alertando a igreja que uma igreja verdadeira, os remanescentes, o pequeno rebanho de Cristo, ele só vai acessar o reino dos céus com as mãos limpas e o coração puro. Então, busquem purificar o seu coração. Orem a Deus. Busquem a presença do Senhor. Fala, Senhor, se tem alguma coisa errada dentro de mim, tira, porque eu não posso perder a oportunidade de entrar no reino do Senhor, de ver a face do Senhor. Fala, Senhor, se tem alguma coisa dentro de mim, tomando o lugar da presença do Senhor, contaminando o meu coração, as fontes da minha vida, tira. Aí você fala, o que seria, irmão? Eu não sei. É que nem eu falei, às vezes somos um pouco de Samuel, olhamos com os olhos humanos e falamos, eu acho que é isso, mas Deus fala, não, não é isso. E eu sei o que passa no coração desse homem, dessa mulher, eu sei o que está acontecendo, eu sei o que se está passando dentro dela, dentro dele. Eu sei que dentro dele ele ainda não abdicou o futebol, não abdicou das novelas, dos vícios, da idolatria, da mentira, do engano, do falar coisas feias. O ódio ainda está lá no coração, a mágoa, aquele ressentimento que você guardou lá no porão e toda vez que acontece alguma coisa você lembra. Deus fala, eu preciso tratar com vocês. Sabe por quê? Deus quer intimidade. Deus quer ser nosso amigo. Sabe, Deus quer falar conosco e nós estamos sensíveis, sem nada impedir que a voz dele chegue ao nosso coração, mas quando temos algo sujo dentro de nós, já não estamos sensíveis mais à voz de Deus. Ouvimos a palavra do Senhor, é como se fosse você ler um livro, ou ver uma notícia do jornal, ou ver um vídeo do YouTube que você gosta, é como se fosse isso, você viu e viu. Pregações e pregações passaram e você não muda. Porque ainda tem algo dentro de você para precisar ser tratado. Deus está falando, tem uma parte aí que está suja. Uma parte onde a luz do Senhor não entrou. Deixa eu falar. A Bíblia fala em Apocalipse que o Senhor não vai precisar do sol. Que a luz dele é mais brilhante e incandescente que o sol. Imagine só, uma parte do nosso coração não ter a luz do Senhor, é fria, é gélida, é morta. Mas quando o nosso coração está totalmente voltado para Cristo, a luz dele irradia, aquece a nossa alma, o nosso espírito vivifica. Por quê? Porque a presença de Deus está em nós. Mas, irmãos, estamos vivendo tempo de frieza. Estamos vivendo tempo de frieza, mas o cristão, ele é avivado. Ele é fervoroso. Eu falava num culto, num domingo, as pessoas falam assim, os ladrões não vão entrar no reino dos céus. Verdade. Os afeminados, né, os idólatras, os feiticeiros não vão. Mas também não vai o de coração morno. O de coração frio também não vai entrar. Aquele que não lavou as suas mãos, aquele que não purificou o seu coração, aquele que não se arrependeu também não vai entrar, a Bíblia está dizendo. Então, meus irmãos, não é de obra. Deus está falando, deixa eu limpar o seu coração, bota para fora aquilo que está atrapalhando, aquilo que está te pedindo de evoluir, aquilo que está te pedindo de ouvir a minha voz, de sentir o meu abraço.
Olha só, meus irmãos. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele pecou também. Mas Davi, ele reconheceu que se ele não se arrependesse, e se ele não se voltasse para Deus, se ele não se purificasse na misericórdia e na graça do Senhor, ele não ia acessar Deus. Ah, mas como assim? Deus não chamou ele? Chamou. Deus não deu isso para ele? Não fez dele um rei? Fez. Mas se ele não tivesse um coração limpo, tudo isso era em vão. Ah, como assim? Ô, seu André, como assim? Irmão, você pode ter um dom, pode ter um talento, Deus pode te prosperar, você pode ser notável no meio dos homens, você pode ser falado em todos os lugares, mas se você não tiver as mãos limpas e o coração puro, nada disso vai valer. No dia do Senhor, isso tudo vai ser vaidade. Irmão, como assim? Deus faz tudo isso pelo homem, e no dia do Senhor, ele não vai entrar? Não. Se o coração dele não estiver limpo, voltado para Deus, e as mãos dele também limpas, se ele não for puro como uma criança, eu lembro que eu ouvi um pastor falando uma coisa um dia que eu guardo no meu coração para sempre. Ele falou assim: Davi, perante os soldados, perante o exército, perante os inimigos, ele era um grande soldado de batalha. Mas quando ele entrava na presença do Senhor, ele era como uma criança. Então a gente tem que saber a diferença, que você não está na presença de homens. Quando você chega na presença de Deus, você tem que ser puro, dependente. Uma criança, eu não sei vocês, mas o meu pai trabalhava no turismo, né? E eu lembro que ele viajava, às vezes passava dias fora. Quando ele voltava, nossa, eu queria ficar com ele. Eu lembro de uma certa vez que meu pai foi viajar, voltou e eu fui correr para ver ele. Tinha um pedaço de lata no chão, daqueles postes de ferro. Tava só o toco, aí eu pisei, cortei. E eu era uma criança, eu só chorava no colo dele. Mas eu tava tão feliz de estar no colo dele, que aquela dor, ou aquele melado do sangue nem mudava. E eu jogando bola com o pé descalço, e eu chorava e dava risada. Chorava e dava risada. A dor era grande, mas maior era a alegria estar jogando bola com meu pai. E era um pai carnal. Eu amo meu pai, mas era carnal. Imagina só, eu tô só para vocês verem a semelhança. Imagina só, quando você entra, que nem nós estamos agora, meus irmãos. A Bíblia fala, eu não estou falando de, o irmão está revelando, não estou falando de coisa que não é verdade. A Bíblia fala, onde tem 2 ou mais reunidos no nome do Senhor, ali ele está presente. Deixa eu falar para você. O Senhor está presente porque a palavra dele nos confirma isso. Ele é seu pai. Será que a dor que você está sentindo nesse momento, ou a tristeza, ou o cansaço do seu dia, se compara à alegria de estar na presença do seu pai? Será que você vai perder essa oportunidade por qualquer outra coisa? Eu falo pro irmão Clóvis, eu falo, irmão, aqui em casa no culto de sábado, tirando as vezes que a irmã Juliana trabalha, né? Que a irmã trabalha, que às vezes ela não consegue chegar na hora, mas ela tem se esforçado muito. Eu tenho glorificado muito a Deus pela vida dessa irmã. Tirando isso, a gente fala que a gente tem doutrina, aqui não começa atrasado. Aqui a gente não chega atrasado, porque nada é mais importante que Deus. Porque é o nosso pai. Imagina só o seu pai vir te visitar. É que nem eu tô falando para vocês, o meu pai chegava em casa de viagem, a minha alegria era grande. Porque era uma criança pura, que eu não ouvia os defeitos do meu pai. Eu só estava feliz porque ele estava ali. Quando eu estava com ele, eu sentia o homem mais feliz do mundo, a criança. Eu me sentia seguro, eu me sentia abraçado. E hoje eu sinto isso quando eu entro na presença de Deus. Eu não me sinto assim na presença da minha esposa. Eu não me sinto assim na presença dos meus pais. Eu não me sinto assim mais na presença de ninguém. Só quando eu entro na presença de Deus. Porque para mim, meus irmãos, às vezes as pessoas falam, irmão, você ora alto, ou você fala alto, ou você chora. É porque você não sabe o quanto eu gemi dentro de mim para conseguir ser liberto. E todo dia que eu tenho a oportunidade de expressar a Cristo e para Cristo, o quanto eu amo Ele, o quanto eu preciso, eu necessito, não só da visitação, mas estar com Ele diariamente.
Eu não quero perder essa oportunidade. Eu falo para vocês, meus irmãos, a parte mais triste da minha vida é eu ir para um culto e sair frio. A palavra for a mesma, a minha oração for a tradicional. Eu me sinto o pior morto da face da terra. É como se eu fosse o pior homem do mundo. Não vale a pena nada para mim. Mas o dia que eu consigo chorar, me derramar, dobrar o meu joelho, eu falo pro irmão Clóvis, quando a gente tá no culto na casa dele, eu falo, meu irmão, a parte mais feliz da minha vida, enquanto vocês estão adorando, eu dobro o meu joelho, eu falo, Senhor, o Senhor tá aqui, o Senhor é meu Pai, eu quero o Senhor. Eu vim pelo Senhor, eu tô aqui, eu quero o Senhor. E eu peço todo dia, Senhor, me dá um coração puro. Um coração que ame o Senhor pelo que o Senhor é. Eu lembro que o meu pai, ele não tinha condições, né? Nós éramos muito pobres. Mas a presença dele me valia. E hoje é a mesma coisa. Eu sei que o meu Deus pode me dar tudo, o ouro e a prata. Mas para mim, meus irmãos, hoje vale mais a presença dele. Tem gente que fala, você é mentiroso. Eu lembro que eu estava num culto na igreja, era um culto que eles falavam que era culto de financeiro. Só que eu passei a semana toda sem falar com Deus, porque eu trabalhei e eu trabalhava longe. Eu fui lá e eu estava me derramando, sabe? Eu falando, Senhor, que saudade. E um trabalhador da obra parou do meu lado, pegou meu braço e falou, Senhor, pare de ser hipócrita, hoje não é dia disso. Aquilo acabou comigo. Marcou meu coração. Porque eu estava assim com saudade, eu sentia falta. Eu falo para minha esposa, esses dias têm sido difíceis, porque eu estou me adaptando a uma nova forma de trabalhar. E antes eu tinha as madrugadas para passar com o Senhor, e eu passava lendo e falando e chorando com o Senhor, e hoje esse tempo ficou escasso. E eu falava para minha esposa, eu não posso perder esse tempo, então eu levanto, eu vou orar, eu leio uma palavra da Bíblia, eu leio uma parte do meu livro, porque eu não posso perder a Deus, eu posso perder tudo menos Deus. E eu estou sentindo fome e sede, porque eu quero mais. Então olha só, meus irmãos, às vezes a gente fala, como é que eu acesso ao Senhor? Com um coração puro assim. Eu dei só um exemplo para tentar expressar para vocês um amor de um filho para um pai. De uma filha, né? Eu falo um filho porque sou eu, mas pode ser homem ou mulher. Mas quando é Deus é diferente. Deixa eu falar. Hoje eu vou glorificar o nome do meu Senhor e falar para vocês o quanto Ele é diferente. Porque o nosso Deus é perfeito. Esse Pai que eu estou falando para vocês, Ele não erra. Ele não vai te desapontar. Ele te ama de verdade. Ele deu tudo por você. Esse Deus, esse Pai que eu estou falando para você, que você tem que valorizar. Ele te buscou no tremedal de lama. Ele te chamou pelo nome. Eu não estou fazendo aqui coisa para te sensibilizar, não. Ele quis se revelar para você sem você se merecer. Ele está te chamando para você sentir os braços dele, o conforto, a segurança, o carinho, o afago de um pai perfeito. Que os braços dele você se sente seguro, que nos ombros dele você consegue olhar além das nuvens. Porque o nosso Deus é imenso, é incomparável, é insondável. O nosso Deus é ilimitado, Ele faz o que Ele quer, Ele é soberano, o seu Pai, que nessa noite está mostrando para vocês através do Espírito quão grande Ele é. Mas Ele quer tanto te chamar de filho. Quer tanto te limpar. Eu lembro do filho pródigo, que quando o pai abraçou sujo ainda, depois ele olhou para o filho e falou, troca as vestes dele, dê um banho nele,
Coloque sandálias, um anel e vamos festejar. Quer dizer, o pai não deixou o filho sujo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não vai chegar na presença de Deus numa igreja bíblica santa que expressa a santidade de Deus e você não vai permanecer com as suas coisas erradas. Deus vai te limpar se você deixar. Ele vai te abraçar do jeito que você veio. Às vezes você fala, Senhor, eu estou dentro da igreja, mas meu coração ainda está sujo. Os meus sentimentos ainda não estão bons. Deus, ele vai te abraçar. Mas ele vai mandar o servo dele, o servo dele fala, limpa ele. Dê um banho nele, troque as vestes dele, coloca novas sandálias, coloca um novo anel, porque ele vai estar na minha presença, e na minha presença a gente suja não vai ficar. No meu reino, não. E eu peço para Deus todo dia me limpar. Porque todo dia o mundo quer nos sujar, irmão. No trabalho as pessoas querem nos fazer criar ódio, quer nos magoar, quer nos machucar, quer nos ferir, quer nos oprimir. Dentro de casa, os nossos íntimos, os nossos irmãos na igreja, infelizmente o ser humano é difícil de tratar. Todo dia o diabo tenta de alguma forma. Mas se todo dia você dobrar o seu joelho e falar, Senhor, limpa o meu coração, hoje eu estou na presença do Senhor e eu quero ser puro. Eu quero ser santo como o Senhor é santo. Jesus disse, sede santo, porque eu sou santo. E se ele falou para a gente ser, é que nós podemos. E santo não é perfeito, é separado, consagrado, para adorar ele, para louvar ele, para um dia estar no reino com ele, para viver com ele. E Davi perguntou aqui, quem entrará, quem subirá no seu monte? E ele mesmo respondeu, porque o Espírito de Deus habitava nele. Só quem tem as mãos limpas e o coração puro. Amém? Vamos continuar. Ele diz assim, no 5. No 4, perdão. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Você viu o que Deus está falando? Será que quando você passa uma luta, você recorre a quem? Será que você, quando está no momento de aflição, qual que é a primeira coisa que você pensa? Se eu tivesse dinheiro, eu resolvia essa situação. Olha um Deus aí complicado. Muitos cristãos dentro da igreja acham que sua vida vai ser resolvida se tiver condição financeira. Essas pessoas ainda têm um Deus mamão dentro dela. Se eu tivesse... A quem você recorre no momento de angústia? Quando você é perseguido assim, não, mas no seu trabalho, quando você é afligido, quando te maltratam, aos pés de quem você chora? Seu marido? Sua mãe? Seu pai? Você viu o tanto que Deus ele quer que você busque a Ele? Ele falou, vem a mim. Olha só, eu vou ler de novo para vocês. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Aquele que não recorre aos ídolos. Deus está falando, quando você estiver aflito, triste, angustiado, perseguido, passando por um problema, recorra a mim, que sou o seu Deus, o seu Pai. Vem a mim, vem me buscar, vem falar comigo, que eu tenho a solução para você. Eu sou o seu pai que te fiz, que te gerei, que te formei, e eu não vou te abandonar, você não precisa de mais nada. Deixa eu falar uma coisa para vocês. No Salmo 23, no verso 1, diz assim, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. E o 24 diz assim, recorra a mim. Sabe por quê? Se você recorrer a Deus, não vai te faltar nada. Não vai te faltar amor. Não vai te faltar carinho. Não vai te faltar segurança.
Não vai te faltar proteção. Não vai te faltar fé para crer que Ele vai fazer mesmo quando tudo parece ao contrário. Quando você não vê luz no fim do túnel, não vai te faltar. Mas será que estamos recorrendo a Ele? Glória a Deus. E no 6 diz assim: são assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Olha só que bonito. A Bíblia fala que o nosso coração, Deus fala assim, ó, que Ele está à porta do nosso coração e batendo para nós deixarmos Ele entrar, né? Hoje o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, Ele tem batido no nosso coração. Abre a porta, deixa eu limpar, deixa eu entrar. Deus está falando, abre o seu coração, bota para fora, deixa eu entrar, deixa a minha luz penetrar. Deixa o calor da minha santidade derreter tudo aquilo que não faz bem para você, a frieza, essa pedra de gelo que foi construída no seu coração. Mas que pedra de gelo? A mágoa, a tristeza, o ressentimento, o apego ao Deus Mamon, ao dinheiro, aos bens. Deixa a presença de Deus derreter essas coisas ruins e te purificar. Ele fala, abra as portas. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas. Tem coisas muito antigas que a gente não quer abrir para Deus. Alguém que nos machucou no passado. Desculpa, meus irmãos, eu tô com a garganta ainda um pouco ruim da gripe, mas glória a Deus. Alguém que nos machucou no passado. Algo que nos feriu, um trauma. Uma porta que a gente fechou e não quer que ninguém abre. Passou a corrente na tranca e falou, não abre mais, deixa aquilo esquecido. Só que se Deus não tratar com aquilo, com essa porta fechada, seu coração não vai ser limpo. E toda vez que acontecer algo semelhante, você vai gemer. Você vai lembrar daquele cômodo que está fechado, daquele fantasma que está ali guardado, aquele monstro que você não deixa sair. E Deus, Ele tem que limpar. Deus, Ele tem que tratar. E Ele fala, abre as portas antigas, ó portais, né? E fala assim, ó, quem é o Rei da Glória? Aí, olha só, Davi indaga, quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Aí ele fala, o Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. A Bíblia fala que vem um valente, amarra, prende, rouba as coisas do rei e toma posse dele e leva como espólios. Aí vem um valente maior e destrona ele. Esse é Jesus. O diabo veio e nos aprisionou, nos fez escravo do pecado, nos tomou como despojos, mas veio alguém mais valente, o Rei da Glória, o Senhor Jesus, e falou, eu sou o mais valente. Ele é o Senhor da guerra. E ele foi lá, pegou a chave do diabo no inferno e falou, não, você não tem mais poder sobre a vida dele. Deus nos comprou pelo preço de sangue. A Bíblia fala assim que o vencido se torna escravo do vencedor. Todos nós, todos os homens foi destituído da sua glória. Todos eles nós pecamos. Não teve um só perfeito. Mas veio alguém, o Rei da Glória, um que não pecou, que foi o Senhor Jesus Cristo. Nosso valente. Que nos tomou da algema de Satanás. Que levou cativo e o cativeiro. Que abriu as trancas que nos prendia.
Esse é o Senhor da glória. Davi estava falando que quem é o Senhor da glória? E ele respondeu: é o Senhor forte e valente. O nosso Deus é valente, meus irmãos. E quando fala valente, quer dizer que você não precisa temer. Davi estava falando: para quem que eu temerei? Um gigante Golias, se na minha vida tem o Rei da glória? Presta atenção, quando a gente lê a Bíblia, você tem que saber que o Espírito Santo ele vai ministrar através da sua vida aquilo que você tem buscado. Davi, ele falava o quê? Por que vocês vão temer esse gigante? Se o Rei da glória, o nosso valente de guerra, está conosco, quem pode nos vencer se Deus for conosco? Davi estava falando para aquele povo de Israel: será que vocês não têm Deus? Vocês não acreditam em Deus? Será que o coração de vocês está tão distante de Deus? Vocês não ouvem mais a voz de Deus? Tem medo de um gigante que tem afrontado vocês diariamente? Mas chegou um rapaz que era segundo o coração de Deus, coração puro e mãos limpas. E falou: não, esse incircunciso não é maior que o nosso Deus. Hoje o nosso Deus nos dará a vitória. Olha o que Davi falou: eu vou ter a vitória? Não, nosso Deus, o meu Deus. Deixa eu te falar. Será que quando vem um problema, nós temos sido como aquele povo de Israel? Meu Deus, está me afrontando. E você fica coagido? Ou você tem tido o coração puro e as mãos limpas, como Davi, falado: não, o que é esse problema perto do meu Deus? Não, o meu Deus vai me dar vitória sobre isso, porque eu vou glorificar o nome dele. Glória a Deus. E fala assim no 9: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da glória entre. Deus está batendo de novo. Abra o seu sentimento, abra o seu coração, deixa o Rei da glória entrar, deixa Deus entrar, deixa Ele fazer morada no seu coração, deixa Ele ser o seu rei, deixa Ele penetrar, deixa Ele mudar as coisas de lugar, deixa Ele tirar o que é sujo, deixa a luz brilhar no seu coração. O salmista está enfatizando: deixa entrar. Não tenha medo de mudança, não tenha medo de se entregar, não tenha medo de sentir essa experiência nova e única, esse avivamento que ainda Deus pode te dar. Não é para muitos, mas deixa hoje Deus penetrar no seu íntimo e no seu secreto, e aonde você não queria falar. Hoje, quando terminarmos a palavra, na hora que formos orar, fala para Deus: Senhor, aquilo que estava trancado, 7 chaves, eu vou abrir hoje para o Senhor, e pode penetrar a luz do teu Espírito Santo que vai derreter. Meu Deus, meu Deus, irmãos, estou sentindo a presença de Deus. Porque irmão, eu sou uma pessoa que eu guardo muitas coisas assim. A minha esposa fala: quando você fala tá tudo bem, é que tá tudo errado, né? Eu pareço mulher às vezes, né? Mulher que fala assim, né? Tá tudo bem, quer dizer, aconteceu alguma coisa. Mas não é, eu tenho aprendido que eu tenho que suportar. Mas para Deus, é que o homem, ele é burro de natureza às vezes. Essa natureza caída. Uma coisa é você suportar as coisas deste mundo, outra coisa é você não ir a Deus e falar: Senhor, tá doendo. Senhor, isso aqui me machucou. Senhor, eu tô aflito. Senhor, eu tô triste. O homem, ele se torna duro para Deus e mole para o homem, quando era para ser ao contrário. Perante o homem você tem que ser firme, mas perante Deus você tem que se derreter. Fala: Senhor, tá doendo. Poxa, Senhor, essa situação não muda. Poxa, Senhor, o Senhor tá vendo, todo dia eu sou humilhado. Mas eu te amo, eu só estou expressando para o Senhor, porque para o Senhor eu posso desabafar.
O Senhor não vai me julgar como os homens. Para o Senhor eu posso abrir o meu coração. Senhor, eu tenho medo ainda. Para o Senhor você pode expressar. Ele é seu Pai. Ele está falando isso. Abra a porta hoje. Ah, mas irmão, há 40 anos eu sou da igreja, 30 anos, 50. Mas Deus está falando, eu quero que você abra. Eu quero entrar, você não deixa mais eu penetrar. Como eu penetrava antes. Você não deixa mais eu fazer a obra como eu fazia antes. Você não deixa mais eu moldar você como eu moldava antes. Você endureceu seu coração. Deixa penetrar o amor de Cristo no seu coração. Deixa a luz dele penetrar no cômodo mais escuro e sombrio, naquilo que te machuca. Fala, Senhor, hoje eu vou abrir essa porta que eu tranquei por anos, décadas, esse sentimento, esse medo, esse ídolo que eu guardava dentro de mim. Eu era apegado ao dinheiro, eu era apegado à imagem, eu era apegado a isso, aquilo, a religião. Senhor, hoje eu deixo o Senhor derreter com a tua presença. Mas eu vou sair desse culto hoje com o coração puro e as mãos limpas. Porque eu quero tocar a face do meu Senhor. Eu fiz um teatro há muitos anos atrás. E eu fazia o papel de Satanás, infelizmente. E Jesus chegava para libertar o povo, os que eram escravos do Senhor, o que era escravo do Senhor não, que era escravo do diabo. E o diabo falava assim, o Senhor vai descer do seu alto e sublime trono para trocar os meus cachorrinhos sujos com as suas mãos puras e limpas? Olha o que o diabo falava do ser humano. Meus cachorrinhos. Quer dizer, quando você está no pecado, o diabo te encolera, te aprisiona. E ele fala, está vendo meus cachorrinhos sujos? Para o diabo nós somos um animal. Mas para Deus, nós somos preciosos. Ele quer nos chamar de filho. Ele quer nos adotar, Ele quer nos limpar, Ele quer nos abraçar. Olha só, e tem gente que ainda resiste em abrir o coração e largar o pecado, a idolatria, aquele sentimento antigo, para deixar um pai tão perfeito abraçar. E o diabo fala assim, as suas mãos puras e santas. Eu quero um dia abraçar o Senhor. E para isso minhas mãos têm que estar limpas. Tem que estar com o coração puro. O irmão Cláudio fala assim, o nosso galardão é o Senhor. Ele é a nossa recompensa. Eu acho que a maior riqueza vai ser quando a gente sentir, sabe, o abraço de Deus. E sentir os braços dele, assim, as pessoas teve esse privilégio. Andaram com Jesus. Puderam abraçar ele, puderam tocar ele, mas muitos tocaram só por causa de uma cura. Mas os discípulos estavam ali do lado dele todo dia. Eu acho que se fosse eu ia ficar grudado nele. E falar, eu quero só um abraço. Quero só a companhia, que nem assim já fala. Nessa terra de Marta eu quero ser Maria. Eu quero ficar só aos pés do Senhor ouvindo. Eu não quero fazer nada, eu quero só ouvir. Eu quero só ver, eu quero só sentir. Eu quero só sentir filho amado. Ah, meus irmãos, eu oro para que cada dia mais vocês sintam esse amor. Que não tem nada igual. Você pode conquistar tudo. Pode ter a pessoa que você quiser do seu lado. Pode ter a riqueza que você quiser. Pode ter a melhor comida. Você pode ter tudo. Pode ter a saúde perfeita. Nada se compara ao amor de Deus. Nada se eleva a chegar ao patamar de sentir o amor de Deus, a presença dele derramada. Então hoje, abra seu coração. Deixa ele entrar. Amém? E diz assim no 10. Quem é esse rei da glória? Olha Davi de novo falando. Quem é esse rei da glória? Aí ele mesmo responde. O Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória.
Deixa eu falar uma pergunta para vocês. Uma pergunta não, deixa eu ajudar vocês. O dia que vocês estiverem sendo perseguidos e alguém afrontar vocês, cadê seu Deus? Quem é esse Deus aí que você serve? Aí você fala assim, o meu Deus é o Rei da Glória. O meu Deus é que me deu a vitória no Calvário. O meu Deus é o que me libertou de todos os deuses deste mundo. O meu Deus é o que purificou o meu coração. Se perguntar, cadê seu Deus? Você está passando essa luta. Você fala, o meu Deus vale mais do que prata e ouro. Porque a prata e o ouro vai acabar, mas o meu Deus não. Tudo vai passar, menos a presença e a palavra dele. Quando questionarem você por um momento que você está passando difícil, fala, cadê seu Deus? Fala, meu Deus está comigo e ele é o Rei da Glória. E eu vou dar a glória, a honra, a majestade a ele. Porque ele merece toda a glória. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, que o Espírito Santo ministrou na minha vida. Vou falar para vocês, a palavra dessa sexta-feira aqui agora foi difícil. Foi difícil. E às vezes a gente não entende por que é difícil. Mas eu sinto tristeza, irmãos, a ver o estado da igreja, sabe? Frieza, falta de compromisso, de disciplina, o abandono do temor, da fé, da santidade. Mas ao mesmo tempo, o que consola o meu coração é poder ainda anunciar esse amor. Esse amor sem fim, sem par. Eu queria dizer para vocês que não abandonem a santidade por nada. Talvez vocês conheçam pessoas que estão na igreja, se dizem até ter chamado. Pessoas falam, não, esse daí vai ser pastor, esse aí já tem missão, mas você vê essa pessoa fria, distante. E aí você fala, mas se essa pessoa tá assim, e eu? A Bíblia fala que Deus suscita a força de criança que ainda mama. Deus, ele tá fazendo da Juliana, da Leila, da Paula, da irmã Rosana, né? Da irmã Eliane, Josiel, da Cíntia. Tá fazendo a força ainda para mostrar que há sim pessoas que amam a ele. Há sim pessoas que preferem ele, que têm compromisso com ele. Eu tô muito alegre, vou confessar para vocês, porque a Cíntia, ela trouxe uma palavra há 2 sábados atrás, que tem falado muito com o meu coração ainda, no coração dos irmãos. E sábado, sem ser amanhã da ceia, a irmã Juliana vai trazer a palavra. E você não sabe como eu fico feliz, meus irmãos. Feliz. O meu sonho é ver cada irmão assim, sabe? Falando da palavra. Falando com amor, querendo anunciar o evangelho. Essa é a minha alegria no meio de muitas tristezas. Queria dizer para vocês que o Rei da Glória, ele está na porta do nosso coração. Deixa ele entrar. Deixa ele penetrar. Deixa ele fazer morada. Um dia eu vou ver todos vocês pregando,
Não como pastor, com autoridade, arrogância. Não, mas com amor, querendo expressar Cristo. A irmã Eliane, a irmã Paula, a Leilinha, a dona Rosana, né? A Juliana e a Cíntia já expressam a Cristo. A irmã Roberta, as outras irmãs. Eu creio que um dia Deus vai me dar essa alegria. Às vezes a gente fica triste por algumas pessoas que tem muita oportunidade e pouco aproveita, mas a gente fica feliz por outros, né? E Deus, ele tem sido muito bom comigo. Eu vi a face de Deus mais uma vez essa semana, não porque é minha mãe, sabe? Mas assim, quando a minha irmã ligou e preocupada, falando que a minha mãe tá precisando de sangue, né? Eu vi a irmã Juliana preocupada e atenciosa, e postou, e eu vi a expressão de Cristo. Eu vi um irmão que, é que nem eu falo, às vezes a gente pensa que uma pessoa tá fria e outra tá quente, mas aí nessas horas que você vê a diferença. Um filho que eu tenho há muitos anos, né, o Du, e ele lá do interior, ele se abalou de lá aqui, saiu do trabalho, ele e a esposa, pegou a esposa para vir doar sangue, e chegou aqui, não deu tempo ainda. Ele falou, não, mas a moça falou que se eu for lá para Jundiaí de novo e falar lá que é da Roseli, de lá eles mandam para cá, né? E eu vi mais uma vez a face de Cristo. Eu vi o irmão saindo do trabalho, correndo para ir, chamou filho, parente, foi todo mundo, e eu vi a face de Cristo, porque eu não tinha nada para oferecer. E às vezes, a Cíntia falou que às vezes nós somos até orgulhosos, né? Que nem agradecemos, né? Mas eu não tive tempo, mas eu vou agradecer os irmãos não pelo sangue somente, mas por mais uma vez deixar eu sentir o amor de Cristo. Tava falando com a Cíntia, né? Não é exaltando homens, mas eu falo, a Cíntia falou, poxa, a irmã Juliana postou até no grupo, tava preocupada, conseguiu sair do trabalho mais cedo, e aí não dava tempo, né? Porque era só até meio-dia e ela ia sair. E a gente ficou muito feliz, a gente vê Cristo nisso. Eu não tô falando pelo sangue, mas eu tô falando pelo amor de Cristo. Toda vez que eu vejo isso, meus irmãos, isso me impulsiona. Independente da pessoa para quem faça. Isso me impulsiona a continuar. Porque a vontade de parar é grande. Não parar de seguir a Cristo. Mas às vezes a gente acha que tá anunciando por um bloco de gelo. Mas Deus tem derretido corações através do Espírito Santo. E eu tô muito feliz. Tô muito feliz mesmo. Eu queria glorificar a Deus com vocês hoje. E falar que minha mãe, a cirurgia foi ótima. Tá se recuperando. Tem um processo de recuperação, né? Ainda tá com o dreno do sangue e tudo. Mas Deus tem cuidado. E eu vi a face de Deus mais uma vez nesses dias, através da atitude dos irmãos. E eu queria glorificar Deus por isso. Por Ele não deixar de mostrar para mim que Ele ainda age em corações. As irmãs do interior eu sei que intercederam pela minha mãe. Eu sei que muita gente orou. E eu vejo a face de Cristo nisso. E queria falar para vocês que eu continuo orando também pelos sonhos de vocês. Para que Deus abençoe a casa, a família. Não por isso, mas para que vocês vejam a face de Cristo também nesse amor. Como eu vi. E isso me impulsiona a continuar. Amém? Glória a Deus. Ia pedir hoje para vocês. Eu não queria pedir para ninguém orar hoje. Eu não sei se a irmã Juliana ou a Cíntia vai
vai louvar no final. Mas eu queria interceder hoje por vocês, orar. Eu queria só que vocês aí onde vocês estão abrissem seu coração. Pode ser? Deixa eu orar por vocês e vocês orem daí. Deixa Deus penetrar no seu coração hoje. Amém? Glória a Deus. Estão me ouvindo bem? Estão vivos, acordados? Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aonde você estiver, se você puder fechar os seus olhos. Não se importe se você estiver ao lado de um parente. Se você estiver no lugar onde eu vou ouvir sua oração. Mas dá oportunidade para o Rei da Glória entrar agora. Por favor. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh meu Deus. Louvado e engrandecido é seu nome, Senhor. É difícil até de orar, Pai. Porque o amor que o Senhor derrama sobre o coração explode dentro do peito e falta a palavra. Mas, Senhor, eu estou aqui em nome do Senhor Jesus para te louvar e falar que o Senhor é o nosso Senhor, Rei da Glória. Nessa noite, essa igreja vai abrir o coração para o Senhor e ir no mais íntimo e secreto, no mais profundo do nosso sentimento. E deixamos a luz do seu brilho, a luz do Espírito Santo penetrar e derreter tudo aquilo que não te agrada. Pai, purifica o coração da tua igreja nessa noite. Santifica a tua igreja, meu Pai. Limpa nossas mãos. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, Pai. Para que possamos ser cheios da tua luz, da tua presença, do teu amor, do teu Espírito Santo. Para que nós possamos sentir um amor incomparável, imensurável, um amor que não se explica, um amor, meu Pai, surreal, um amor que vai além do entendimento humano, meu Pai, um amor que só é sentido por aquele que entrega, por aquele que busca os seus braços, meu Pai. O Senhor falou na tua palavra nessa noite, abre o coração para eu entrar, então entra, meu Pai. Entra no coração dessa irmã, desse irmão, dessa família e toca, Pai. Toca com o teu poder, Senhor. Toca com a tua misericórdia. Toca, meu Pai, porque só o Senhor pode fazer uma obra em nossa vida. Só o teu Espírito Santo consegue, meu Pai, ir no mais profundo da nossa alma e quebrantar-nos, Senhor, e nos purificar e nos libertar dos traumas, do sofisma, daquilo que nos aprisionava, dos erros, dos vícios, da idolatria, da mentira, do engano, do engodo. Então, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nessa noite, que essa igreja venha sentir a presença do Rei da Glória entrar no seu coração, Pai, fazer morada. Limpa, Pai, os porões, aquilo que está mais oculto, que só o Senhor vê, que só o Senhor sabe como tratar, que só o Senhor sabe como limpar e podar, mas nos limpa, Senhor, nos purifica, nos santifica, porque um dia, meu Pai, queremos ver o nosso Rei, queremos abraçá-lo, queremos senti-lo, meu Pai, mais e mais. Meu Pai, derrama na tua presença sobre essa igreja nesta noite, Pai. Que eles venham sentir o amor de um pai que não os abandona, um pai, meu Pai, que os abraça, um pai que limpa, que trata, que se alegra, que festeja ao ver o seu filho voltar, ao seu filho abrir o coração, ao seu filho reconhecer que a presença do Pai é o melhor lugar para estar. Não é em festa, não é no mundo, mas é estar no celeiro do seu Pai. Essa igreja quer estar, meu Pai, com o Senhor.
Vem nessa noite, Senhor. Vem resgatar as tuas ovelhas, Senhor. Vem, meu Pai, abençoar a vida dos meus irmãos com a tua presença. Que essa noite, essa minha irmã que ouve a voz do teu Espírito, ela venha abrir o coração e venha sentir o calor do teu Espírito Santo a inundá-lo. Batiza essa igreja, Senhor. Batiza esta igreja no teu Santo Espírito, que hoje venha haver arrependimento, confissão, que hoje venha haver, meu Pai, confissão dos erros, da necessidade do Senhor tratar, que nessa noite venha haver, meu Pai, arrependimento, mas que venha haver salvação, que venha haver batismo, que venha haver restauração, transformação, que hoje, meu Pai, venha haver diferença, que eles venham sentir o seu amor. Por favor, meu Pai. Por favor, Pai. Derrama o seu amor sobre a vida, sobre a casa, sobre os filhos, sobre os irmãos, sobre a esposa, o marido, sobre o lar, meu Pai, no trabalho. Meu Pai, talvez essa pessoa neste momento está orando pelo filho, está orando pelo marido, está orando, meu Pai, pela sua casa, está sentindo que a necessidade do Senhor limpar também não só o próprio coração, mas do ente querido. Então, meu Pai, atende a oração, eu te imploro dessa pessoa, desse irmão, nesta noite, desta irmã. Toca nesse lar, inunda com o teu amor, liberta, sara, salva. Nós intercedemos pelos nossos irmãos, intercedemos, meu Pai, por aqueles com o nome no caderno de oração. Eu intercedo pelos filhos, Senhor. Eu intercedo pelos irmãos. Eu intercedo pelos pais, pelos avós. Meu Pai, eu intercedo por cada alma que aqui está. Oh, meu Pai, e peço o que é de mais precioso, que eles venham ter um encontro, um avivamento, um transbordar da tua presença. E eu sei que as demais coisas serão acrescentadas na vida desse irmão, dessa irmã. Se o Senhor quiser curar essa noite, meu Pai, para a glória do Senhor, cura, meu Pai. Cura os traumas. Cura as feridas feitas, meu Pai, no passado. Cura as palavras que machucaram o coração do teu servo e da tua serva. Trata, meu Pai, do íntimo, do secreto. Que o teu Espírito Santo nessa noite desça como bálsamo para purificar as feridas, sarar os traumas, libertar essas pessoas, esses meus irmãos, de tudo aquilo, meu Pai, que os afligia. Oh, meu Pai, se for da sua vontade para glorificar o seu nome também, eu peço ao Senhor, Pai, liberta essas pessoas das dores físicas, das doenças físicas, que nessa noite, se for para a honra e glória do seu nome, sua vontade, que haja cura, que haja restauração, que haja transformação. Liberta dos vícios, meu Pai. Liberta da religiosidade, do engano. Liberta, meu Pai, de tudo aquilo que prende esses meus irmãos de sentirem, de viver um estágio diferente com o Senhor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus. A dona Rosana mandou a foto de uma bebezinha e da mãe. E eu peço ao Senhor, visita nesta noite, Pai. Nós intercedemos por eles. E eu creio que o Senhor tem trabalhado. Que o Senhor é Deus perfeito, que sabe como agir. Então toca, Pai, eu te imploro, para a glória do seu nome. Eu oro por cada pedido de oração do WhatsApp. Pedidos de intercessões, oro pelas igrejas, oro pelo culto de amanhã da ceia, oro pelo culto de domingo da ceia também, eu oro pelos meus irmãos e irmãs do interior, por aqueles que não puderam entrar por algum motivo, mas que vão ouvir, meu Pai, essa live,
que também vão abrir o seu coração para o brilho do Senhor penetrar mais forte, mais radiante. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu te imploro, Pai. Eu te imploro que nessa noite haja salvação, haja libertação, haja transformação nesses lares, haja conversão, para a glória do seu nome, para o louvor do seu nome, para a exaltação do seu nome, meu Pai. Meu Deus maravilhoso e poderoso, o Senhor é nosso Rei da Glória. E essa igreja, meu Pai, confessa que só o Senhor é Deus, o nosso Pai. E a Ti seja dada toda a honra e glória e majestade. Essa igreja confessa nessa noite que Te ama pelo que o Senhor é. Te ama porque sabe que o Senhor é nosso Pai. Te ama porque sabe que o Senhor é nosso Deus. Amamos o Senhor porque sabemos que o Senhor é perfeito, santo, bendito, louvado. Aleluia, Te amamos, Senhor. Te adoramos, Te exaltamos. E Te agradecemos também, Senhor. Te agradecemos pelo que o Senhor tem feito. Te agradecemos já pelo que o Senhor fez. E Te agradecemos pelo que há de fazer. Porque tudo que o Senhor faz é bom. Até o disciplinado do Senhor é bom. O corrigido do Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é tremendo. Eu Te louvo, meu Pai, porque ainda consigo ver a Tua face. Expressa, meu Pai, nas atitudes dos meus irmãos. Consigo sentir o Seu amor. Mais e mais, meu Pai, próximo de mim. E eu sei que está próximo da Tua igreja também. Aleluias e aleluias, Senhor. Que toda honra e toda glória, a majestade e louvor seja dada ao Senhor neste culto, nesta noite. Te agradecemos porque o Senhor é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus.